Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contra Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores mineiros, escritoras mineiras, pessoas que vêm falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre curiosidades, e aquelas que não são mineiras também cabem aqui, que tem uma forte ligação com Minas Gerais e que tem muito para falar sobre literatura, sobre arte, sobre escrita. Eu sou tio Flávio e hoje eu estou aqui com uma convidada que, assim como os outros que vieram e os próximos que virão, é uma convidada especial. Porque cada encontro que a gente tem é um encontro especial. Então a gente está aqui com a Bárbara Villani, que eu desejo que seja muito bem-vinda a esse nosso espaço de troca, de convívio. O espaço aqui de fala vai ser seu, tá? Eu quero te ouvir. Às vezes a gente está numa entrevista, a pessoa fala assim, será que eu tenho que falar rápido para poder caber no espaço? Na verdade é que o espaço é seu, então seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre o currículo dela e fazer aquela nossa troca de ideias, eu vou falar para vocês onde que vocês podem nos acompanhar. Toda quinta-feira, às 19 horas, estamos no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, quinta-feira, 19 horas, sempre um novo programa, um novo episódio lá no portal. Mas também, às 19 horas das quintas-feiras, estamos na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Você pode também nos ouvir na web rádio Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ah, mas eu não consegui ouvir, eu não consegui assistir, eu quero ver os episódios anteriores. Como fazer? YouTube. No YouTube Jornal Hoje em Dia de BH tem todos os episódios lá que você pode assistir, pode passar para quem quiser e vai ser para a gente uma honra. A Bárbara Villani, que é a nossa convidada de hoje, é uma profissional que transformou a vivência no mundo corporativo em voz ativa sobre saúde mental. A gente precisa tanto falar sobre isso, a gente precisa tanto refletir sobre isso e a gente precisa parar de achar que depressão é falta de roupa para lavar, que isso não acontece e que as empresas têm que fingir que não estão vendo isso acontecer ali no seu entorno ou dentro de si próprias. Ela tem uma carreira internacional em ambientes de alta performance, atuou em vários países, da África, Europa, Ásia e nos Estados Unidos. Formada em psicologia, psicanálise, administração e negócios internacionais, ela une essa visão estratégica à escuta clínica. Tem mais coisas aqui, mas eu queria parar aqui para poder já perguntar para a Bárbara. Bárbara, eu vi você falando um dia numa palestra que eu participei, que você vem do mundo corporativo, né? Sim. Aí você está no mundo corporativo, numa situação de conforto, digamos assim, que você tem um emprego, uma estabilidade. Pseudo-estabilidade. Exatamente, né? Porque a gente acha que estabilidade é só em concurso público. Não. A gente tem uma estabilidade, uma vida estável. E aí você rompe com isso. Me conta essa historinha. Tá. Bom, eu sempre trabalhei, a minha primeira formação acadêmica foi na área internacional, diplomática internacional, na Itália, e depois eu voltei para o Brasil e fiz comércio exterior. Então, a minha carreira sempre foi nessa área. Por conta disso, eu morei em muitos países, sempre trabalhando na área de suprimentos internacional ou comercial internacional. E eu voltei para o Brasil quando eu tinha 28 anos, para me casar. E aí eu consegui, eu trabalhava numa empresa que tinha sede na Inglaterra, e aí eu consegui voltar para o Brasil e eu entrei na Vale, na mineradora. E aí, nesse casamento, veio uma surpresinha, que é a Júlia, que hoje tem 18 anos, e na época ela tinha 2. E aí eu tive aquela... É interessante quando você fala veio surpresinha, porque todo mundo imagina que você ficou grávida. Não, pois é, não. Mas na época ela tinha 2, ou seja, ninguém nasce com 2 anos. Você casou? Ela já era fruto de um relacionamento anterior e eu, assim, não foi surpresa, mas a surpresa foi, meu Deus, como que eu cuido de uma criança de 2 anos que não é minha e eu não me preparei para isso, né? A gente só sabe ser mãe, quando a gente lida ali, apesar de eu não ser mãe dela. Ela tem uma mãe maravilhosa, mas, enfim, aí eu comecei a ter esses desafios naturais de maternidade, de madrasta,
E eu falei, gente, eu preciso de uma ajuda psicológica, porque eu teve um dia que eu estava na piscina com ela, eu falei, eu quero afogar essa menina. Porque ela chorando, não conseguia parar de chorar, enfim. E aí eu busquei uma ajuda, uma indicação, e caí num consultório de psicanálise. E eu pensei assim comigo, poxa, se a pessoa que vai no psicólogo já está mal, a pessoa que vai no psiquiatra é caso perdido, porque tem que tomar remédio, mas o psicanalista, o que ele faz? Nossa, mas eu acho que eu devo estar muito doida, né? Porque não é Freud e tal. Esse era a minha, o conhecimento, né? A respeito do assunto. Exato. Cheguei ali, aquela profissional me fez algumas perguntas que nunca ninguém tinha me feito na vida. E eu falei, gente, e eu não soube responder, claro. Uhum. E aí eu falei, gente, gostei disso e tal. E aí eu voltei. E aí eu voltei e passei por um processo muito profundo de autoconhecimento. Eu fui para lá para resolver uma questão, que era essa relação com a Júlia. Eu resolvi essa relação, que é ótima até hoje, uhum. E descobri várias outras coisas que eu nem imaginava sobre mim e que foi muito rico. E eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu falei, gente, eu quero entender esse gênio que chama Freud, o que ele fez como que ele desenvolveu uma teoria para mudar a vida das pessoas, porque mudou a minha, e eu queria entender isso. E aí eu me matriculei num curso de psicanálise, de forma despretensiosa, uhum. para estudar. E aí, depois de alguns anos, eu me formei nesse curso, e eu falei, poxa, o que eu vou fazer com isso agora, né? Meu pai sempre me ensinou que se a gente tem um conhecimento, a gente tem que compartilhar, senão ele não vale de nada. Que é a questão até do legado que a gente estava falando ali fora, né? Com quem que eu vou compartilhar isso? E aí eu falei, bom, eu vou montar um consultório. E aí montei um consultório, mas também sem muita pretensão, porque eu já trabalhava ali, já tinha o meu emprego, já tinha o meu dinheiro, eu não estava com muita expectativa, não. Você estava ainda na mineradora? Estava, ainda na mineradora, eu trabalhava normal ali, de 8 a 6, igual todo mundo. E aí montei um consultório e comecei a atender, abrir uns horários à noite. E aí, depois de alguns meses, esses horários começaram a lotar. Esses poucos horários que eu tinha, mas eu falei, poxa, será que eu sou boa nisso, né? Eu nunca pensei na vida, quando eu fui escolher lá atrás, em ir para essa área, né, psicológica, nem nada disso. Mas eu falei, poxa, eu acho que eu sou, porque as pessoas vão e voltam e tá enchendo. Então, isso aqui deve fazer sentido para elas igual fez para mim. E aí, eu fiquei mais um tempo com essas duas atividades, que se tornou insustentável, obviamente, né? E aí chegou um momento que eu realmente tive que decidir o que eu queria. E lógico que com a estabilidade que você tinha, você optou pela mineradora. Não, pois é, aí que tá. Aí que tá. Isso é uma coisa que hoje, quando eu vejo lá atrás, né, assim, como que eu tive essa coragem, né? Eu sou uma pessoa mais conservadora, então eu fiz um plano financeiro para conseguir fazer essa virada, mas eu não tinha certeza do que ia ser. A única certeza que eu tinha, tio Flávio, era algo que é meio inexplicável, que é uma força dentro de mim que falava assim, esse é o seu caminho, pode ir. Eu tinha certeza daquilo que eu fazia, do tanto que eu amava aquilo e do resultado que eu causava, que eu impactava e tal. Mas também você se preparava, né? A gente fala, às vezes, a gente tem essa certeza sem preparo. Sim, né? Você se preparava. Me preparava principalmente financeiramente, porque eu já estava em um nível que não dava para retroceder completamente. Porque você é inquieta. Sim, muito. E aí eu decidi mudar, realmente, durante alguns anos eu ainda fiz as duas coisas. Quando ficou insustentável, eu larguei a mineradora. Então, desde 2016, que eu me dedico exclusivamente ao desenvolvimento humano. E aí eu estava com esse consultório, só que por conta da minha atividade profissional anterior, que era sempre no mundo corporativo em vários países, né? Então, falar de performance, de KPI, de indicadores, de budget, de resultado, pessoas, para mim sempre foi um mundo muito confortável, porque é o mundo que eu vivia antes. E naturalmente foram chegando pessoas com esse perfil. Eu não planejei isso. Hoje o nicho que eu atendo é um nicho muito específico, que é um nicho de adultos, eu atendo apenas adultos economicamente ativos. Então são pessoas que estão no mercado de trabalho, a maior parte tem um cargo de liderança, mas eu não atendo só isso,
E são pessoas que têm esses desafios no ambiente de trabalho. Não significa que eu trato apenas questões profissionais, orientação, não é isso. Porque a gente é tudo junto. Não tem como, né? Tratar só essa feridinha. Exato. Mas a vida me levou para esse nicho. E quando eu comecei a me dedicar exclusivamente a isso, eu pensei, poxa, então já que agora é isso, eu tenho que me especializar mais. E aí eu comecei a fazer cursos na área do desenvolvimento humano, do comportamento humano. Então eu fiz programação neurolinguística, neurociência, coaching, mentoring, enfim, eu fiz vários cursos e por fim eu acabei fazendo uma outra faculdade, que é a de psicologia, que é a quarta que eu fiz. Então, eu me especializei bem nisso, porque eu consegui naturalmente unir as duas experiências, né? E hoje, infelizmente, a gente tem um cenário no mercado de trabalho que não é muito legal, né? Que é um cenário que preocupa do ponto de vista emocional. Então, eu acho que eu consigo ajudar bastante as pessoas, porque pela experiência que eu tive e pelo que o mercado está passando hoje. É muito bom, porque você estava lá dentro das empresas, de culturas diferentes, né, que também é interessante, porque a gente tem muita gente que está aqui em empresas que são multinacionais, então que trazem a sua própria cultura, né, italiana, alemã, e que são diferentes as maneiras de lidar. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião com várias pessoas que trabalham aqui no Brasil, mas de nacionalidades diferentes. E o brasileiro, antes da reunião, 15 minutos brincando, contando piada, fazendo isso. E o povo ficava assustado, porque para eles é rápido, né? É tempo, né? Então tem essa quebra cultural também, né? Muito. Uma das empresas que eu trabalhei, a sede era na Inglaterra, apesar de eu não morar lá, a sede era na Inglaterra. E o inglês tem um jeito bem rígido, assim, né? Muita gente não gosta. Eu gosto muito deles. Eu acho eles diretos, eu acho que não tem meio termo, você não tem dúvida do que eles pensam, eles falam diretamente. Eu gosto de trabalhar com eles. Trabalhei na Ásia também, no Oriente Médio, então assim, são culturas, Europa, são culturas muito diferentes que enriqueceu muito esse meu repertório, sem eu saber que eu iria usar esse repertório, né, lá na frente, enriqueceu muito esse repertório meu de vida mesmo e profissional. Hoje a gente vê muitas pessoas que, a gente está vivendo aí expectativa de vida 76 anos, a minha mãe tem 90, então isso é média, tá gente? Já estou com 70, mas as pessoas mudando de profissão aos 45, aos 50, aos 60 anos, a gente fala no Brasil considerado idoso a partir dos 60, o envelhecimento ele é diverso, né? Sim. Quem tem 60 subjetivo, é diferente. Subjetivo, Como que e isso acontece no seu consultório? Obviamente, porque as pessoas estão em empresas, elas mudam de empresas, elas às vezes não estão felizes com o que estão fazendo, apesar de ganharem muito. Trabalhei com escolas em que diretores das redes, eles ficavam viajando muito, às vezes atendendo até países diferentes pela rede que tinha escolas lá. Sim. E eles não viram os filhos crescerem, foi o maior arrependimento que eles tinham. Então ganharam muito, mas não conseguiram participar da vida da família. Como que você percebe essa mudança hoje? Porque hoje é mais elástico. Antigamente as pessoas falavam assim, eu tenho 30 anos, 35 anos na mesma empresa. E era um orgulho falar isso, né? Como que a gente percebe essa mudança de cenário das pessoas que não ficam tanto tempo assim nas empresas e que é normal, né? E da pessoa que não está satisfeita, quer mudar, mas não tem essa coragem. Bom, eu vou dividir a sua pergunta em duas. O que eu acho? Primeiro, você falou uma coisa que eu acho muito legal, que é as pessoas ficaram muito tempo na mesma empresa, não mudaram e isso era bom. Muitas vezes essas pessoas, talvez ali da nossa geração, era isso e isso aí era o que era. Então elas nem pensavam a respeito, né? E muitas vezes trabalhavam com o que não gostavam. Então pensa, Tio Flávio, você passar a vida inteira, pelo menos 8 horas por dia, fazendo uma coisa que você não gosta, que não te dá prazer, ou às vezes que você odeia, né? Vai saber. Eu acho que a geração Z hoje em dia, que é a turminha aí que nasceu depois do ano 2000, tem uma coisa muito importante para ensinar para a gente, que é talvez a primeira geração que conseguiu encarar
eu só vou fazer se aquilo me der prazer. Eu vou trabalhar... Se o core business dessa empresa não faz sentido com o meu propósito, se eu não vejo sentido no que eu faço, eu vou mudar. Isso é um motivador para eles mudarem muitas vezes, essa turma mais jovem. O que a gente muitas vezes não teve, né? Hoje isso é mais comum. Tem um lado positivo e um lado negativo, como tudo. O positivo é isso, que eles são inquietos e eles falam assim, eu não vou ficar em um lugar, mas eles são um pouco resilientes, né? Eles pensam uma recompensa muito imediata e não pensam tanto a médio e longo prazo. O que a gente já pensava muito, né? Muito, até demais. E o que impediu a gente de fazer melhores escolhas na vida, né, profissional. Porque aí quando você olha lá para trás, você fala, quantas pessoas chegam para mim hoje e falam assim, poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, mas agora não dá. Realmente, a gente vê um desafio aí, dependendo da idade, de mudar tudo, porque o mercado de trabalho ele é cruel, né? Ele é cruel, então nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu penso que o principal é, se você tem um chamado, né, para alguma coisa diferente, não negue esse chamado. Comece paralelamente. Não faça uma mudança tão brusca, porque essa mudança brusca assusta o nosso cérebro. E a gente vai ter, às vezes, mais problemas de ansiedade, tudo isso. Mas comece de uma forma paralela. Agora, para isso, você vai ter que comprometer um pouco do seu tempo. Né? Porque quando eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Isso foi um problema na época do meu caso, porque eu trabalhava muito. Mas foi uma escolha consciente e responsável que eu tive que fazer para conseguir essa mudança. Né? É interessante isso mesmo, porque às vezes porque muita gente reclama que não gosta do que faz. Né? Muita gente reclama. Mas não consegue sair porque precisa do dinheiro. Então ela entre aspas, aqui um escravo do dinheiro porque precisa dele, mas também nesse processo de reclamar não se prepara para sair. Não se prepara para bater asas, né? Porque tem muita gente reclamando, atrapalhando o trânsito interno lá da empresa, mas não afia as asas. Às vezes nem sabe que tem asa, né? E esse é um problema, porque às vezes a pessoa fala assim, a gente tem essas crenças limitantes, né? De, eu não consigo, não vou dar conta. Eu sou da geração X. A gente, com as redes sociais, as coisas chegando aí. Hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo uma aula, uma pós-graduação que eu estou fazendo, e aí eu pensei, olha, eu sou da área do marketing, tem um marketing X e tem um marketing digital. Eu quero me especializar de fato, continuar no marketing do humano. Eu não posso deixar de entender que o digital existe. Mas é uma outra vibe que eu não quero aprender aqui ainda. Né? O que eu quero de fato? O que eu quero de fato é tão difícil. É quando você entrou naquela sala e fizeram perguntas para você, você fala, não, nunca pensei nisso, né? Sim, e uma das perguntas, inclusive, que ela me fez foi assim, o que te deixa feliz? Quem você quer ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Que são perguntas muito simples. Mas que eu não sei se todo mundo... Hoje eu tenho muita resposta, porque hoje já foi um trabalho... O trabalho é infindável, né? O trabalho do autoconhecimento, ele não acaba nunca. Mas hoje eu já estou muito mais bem terapeutizada e analisada, né? Então, hoje é diferente. Mas a grande maioria das pessoas não sabe. Mas um ponto que eu acho que é legal falar, para dar uma esperança para a turma aí também que está nesse movimento, é o seguinte... Você, às vezes, não sabe o que você quer. Mas saber o que você não quer já é um bom início. Porque você fala assim, eu tenho certeza que eu não quero ficar aqui onde eu estou. Beleza, isso já é um pulo para você falar assim, beleza. É um incômodo. Porque quando a gente está na zona de conforto, a gente não vai. Porque tá bom ali, né? Tá bom. Mas quando a gente começa a incomodar com alguma coisa, esse incômodo, ele é muito bom. Porque é uma oportunidade de você refletir. Quando você tem uma ajuda profissional, seja na terapia, um coach, um processo ali de orientação, isso facilita muito, né? Porque a pessoa já te direciona ali com algumas perguntas bem feitas, bem elaboradas, que vão te fazer pensar. Eu até vou pegar uma coisinha aqui com o que você está falando, porque a gente tem palavras que caem no uso massificado e elas acabam tendo vieses diversos, né? O marketing caiu nisso. Isso é marketing da pessoa. O design caiu nisso e o coach também caiu nisso, né? Infelizmente. E que a gente tem que tentar entender que
há pessoas que trabalham com coach que estudam bastante, né? Há pessoas que estudam muito. E há aqueles que são estrelinhas de internet, né? Aqueles que não têm conhecimento e acham que vão mudar a vida das pessoas e têm seguidores. Tio Flávio, infelizmente, isso aconteceu aqui no Brasil. Eu falo assim, que essa prostituição da profissão, sabe? E que é muito ruim. Por quê? O coaching em si, ele é uma metodologia maravilhosa. Nos Estados Unidos, os grandes líderes, todos, o processo de coaching é obrigatório para a liderança. É obrigatório. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu uma massificação do ensino do coaching de forma livre, que qualquer pessoa que não tivesse nenhum conhecimento da área do ser humano e tal fizesse, e massificou esse processo. Ou seja, como tudo no Brasil, a gente tem profissionais bons e ruins. A psicologia, por exemplo, a gente forma 35 mil psicólogos por ano aqui. Esses 35 mil são bons? Não. Define assim como todas as áreas. Todas as áreas. Então... Você vê o resultado da medicina agora há pouco, né? Que teve a avaliação dos cursos de medicina, a gente tem um monte de resultados ruins. Sim, né? sim. Então a gente vai ter profissionais, talvez, ruins. Em qualquer área, exato. Em qualquer área. Em qualquer área vai ser assim. Então, assim, não tem esse preconceito com a metodologia em si. Busque um profissional. O importante é você saber o profissional que você vai buscar para fazer esse processo. Né? Porque tem profissionais muito bons aqui no mercado. Eu tenho uma amiga que ela foi fazer na China, fez curso nos Estados Unidos, ela tem uma bagagem muito grande e cai na massificação do termo. Né? Sim. Mas, antes de entrar no livro, que eu divago, eu estou escrevendo um livro sobre adoecimento de professores. Olha! E eu lembro que fui dar uma aula uma vez, e quando eu falei uma frase do Krishnamurti, que é um indiano, Sim. ele fala, não devemos nos acostumar com uma sociedade doente. E a pessoa falou assim, você está falando que a sociedade hoje está doente? Doente a gente estava no passado, hoje não, hoje a gente já não tem mais fome como tinha no passado, não tem mais guerra como tinha no passado. Sim. E o Val Harari falando isso, mas a gente não está percebendo que a doença é outra, né? Sim. Que esse adoecimento da depressão, da ansiedade, do querer pertencimento a qualquer custo, porque todo mundo quer pertencer. Sim. Mas a gente está numa busca desenfreada por ser aceito, isso tudo está adoecendo a gente, né? Sim. E como que isso acontece nas empresas? Acontece de forma explícita, né? Eu acho que durante muitas décadas isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Não é fenômeno novo, não é. Né? Freud diagnosticou a depressão como melancolia há mais de 100 anos atrás. Então, isso já existe, né? Só que foi na década de 20, mais ou menos, que começaram os estudos aí, antes a ideia dentro de uma empresa era só a produtividade. Quanto que você produz em números. Depois começou, com a chegada das áreas humanistas aí da psicologia, começou uma preocupação com o indivíduo dentro do mercado de trabalho. E aí, hoje, o que a gente vê? Isso sempre aconteceu. Tá? Isso não é uma novidade, o adoecimento dentro do mercado de trabalho sempre adoeceu, só que antes isso era velado. Velado assim, eu sinto o que eu sinto, eu não estou bem, mas eu não posso falar, senão eu vou ser doido. Ou demitido. Ou eu não produzo mais, eu não sou mais útil, né? Então, hoje eu acho que mudou um pouco isso, principalmente com a chegada aí da alteração da NR1, que é a norma regulamentadora, né, que foi alterada no ano passado, e ela, através do Ministério do Trabalho, e ela agora exige que as empresas façam um mapeamento psicossocial para a saúde mental, ou seja, ela vai ter que investigar se tem assédio, ela vai ter que investigar se tem sobrecarga de trabalho, se tem hora extra demais, assim, várias coisas que já tinham, mas que hoje vai ser regulamentado. E isso está deixando as empresas meio doidas, né? Porque as pessoas vão ter vão ser fiscalizadas. As empresas vão ser fiscalizadas. Vão ter que se adequar. Mas a realidade, infelizmente, existe, né? O afastamento, principalmente, né? Hoje, os principais diagnósticos que a gente tem dentro da organização é depressão, ansiedade, né, relacionados ao transtorno mental, que eu digo, e burnout. E que o burnout, ele tem aí
uma coisa bem específica, que é o seguinte: hoje eu acho que ficou meio comum a pessoa falar, tô não sei o que, burnout, estou em burnout. Não, gente, o burnout, ele é um diagnóstico complexo, muito difícil de você chegar até ele de forma correta, isso até pelo judiciário, tá? Por quê? Porque ele é um diagnóstico de exclusão. Ele não é um diagnóstico simples, direto, ele é um diagnóstico de exclusão. O que é o burnout? Ele é um esgotamento mental, até a semântica da palavra, né, traduzida para o inglês, esse esgotamento mental, que ele tem que ser diretamente associado ao trabalho. E aí, como que você consegue comprovar e certificar que aquela pessoa está adoecida exclusivamente pelo trabalho? Você precisa conhecer o trabalho, é um pilar importantíssimo, mas ele é um pilar da nossa vida. Nossa, tem várias outras coisas, né? Você tem casamento, você tem filho, você tem familiares, você tem financeiro, você tem várias coisas que podem te adoecer. E a gente não separa as caixinhas, a gente é um todo. Seria tão bom, né? Você tratar só essa, já melhora tudo. Exato. Então, é um diagnóstico muito difícil e muito complexo. Então, você precisa excluir transtornos de ansiedade, transtornos do medo, que são fobias, transtornos de ajustamento, vários transtornos, fadiga. Por isso que é pela exclusão, né? É pela exclusão. Para chegar naquilo que é do trabalho. Então, a gente está tendo até muitos erros no judiciário, em questão de perícias. Por quê? Para você diagnosticar o burnout, você precisa de uma profundidade muito grande de conhecimento daquela pessoa, para saber o que ela está passando naquele momento. E, às vezes, é injusto responsabilizar exclusivamente o trabalho. Por quê? A empresa, o trabalho, de forma geral, ele é um fator protetivo da saúde mental, ou deveria ser. E por que isso está mudando agora? Por que eles não está sendo mais? O trabalho, ele enobrece o ser humano. Então, por que agora as pessoas estão adoecendo dentro do trabalho? Será que é apenas dentro do trabalho? A gente precisa ver isso de forma muito, muito séria, porque está acontecendo também uma responsabilidade única, e não é. No meu livro eu falo sobre isso. Não deixando de dizer que há no trabalho também, né? Obviamente, nós não estamos negando que aconteça. Mas é uma corresponsabilidade, que é do quê? Da empresa, da instituição em si, e do colaborador, e do indivíduo. Porque tem uma parte, tio Flávio, que é até o início do livro, que eu falo sobre o que é saúde mental, né? O que é saúde mental? Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que você não ter um transtorno mental não significa que você tem saúde mental. Né? Tá muito longe da ausência de transtornos mentais, a saúde mental. E por quê? Hoje a saúde mental é o seguinte: como que você lida com as adversidades da vida diante do que ela te apresenta, tá? Então, as coisas vão acontecer, o mundo tá aí, louco, girando, acontecendo e tal. Como que você vai lidar com isso? É basicamente isso, conseguir quantificar o seu bem-estar e a sua forma de lidar com as adversidades da vida. Mas o grande erro das pessoas é achar que a saúde mental tem a ver exclusivamente com a mente. Ou com a cabeça, ou com o cérebro, ou com a psique, ou com da forma que você quiser chamar. Por quê? A saúde mental, ela começa com a saúde física. E o que é essa saúde física? Primeiro, a gente é o que a gente come. Então, a sua alimentação, hoje, tem vários estudos aí que já comprovam que os alimentos adoecem a gente. Adoecem ao ponto de ter tantos metais pesados, por exemplo, que isso prejudica o cérebro. Tem várias doenças aí que podem ser relacionadas diretamente com a alimentação. Então, o que você come, a combinação do que você come e a hora do que você come, quando você come, são coisas importantes que o indivíduo tem que se questionar para falar assim: poxa, eu estou me alimentando bem? Eu não sou nutricionista, nem posso fazer esse papel aqui. Mas eu acho uma reflexão mesmo, né? Uma reflexão. Que é importantíssimo, porque a saúde é global. Sim. Né?
Então, você conhecer basicamente aí os grupos alimentares, né? Os grandes, carboidratos, gorduras e proteínas, o que você deve comer com o que e tal, isso é responsabilidade sua, não é da empresa, isso é sua. Outra coisa, atividade física. Já está mais que cientificamente comprovado que a pessoa que é sedentária, ela tem prejuízos cognitivos. E a pessoa que é ativa fisicamente, ela tem uma saúde muito melhor, inclusive mental. E é um fator preditor da saúde mental também, é a saúde física, né? Eu vi um psiquiatra falando que ele sempre recomenda às pessoas que vão buscá-lo por depressão, alguma coisa assim. Primeira coisa, né? Antes de qualquer remédio, exercício físico. Gente, não tem, e é isso mesmo, porque não tem como você ajudar uma pessoa a fazer um tratamento se você não entender como que é a rotina dessa pessoa. E aí, nesse pilar físico, existe um terceiro pilar que, na minha opinião, se eu pudesse escolher um desses três, eu escolheria esse, que é o sono de qualidade. Ah, imaginei ele também. Né? Quem não dorme, enlouquece mesmo. Né? A privação de sono é um objeto de tortura, gente. Ontem eu cheguei no médico e ele falou, como é que você tem dormido? Antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que ele fez, você tem dormido bem? Que é interessante porque a gente não valoriza isso, né? A gente vai altas horas com trabalho, com tudo. Trabalho, com celular, com telas. Sim. E a gente não valoriza o sono de qualidade. E o que acontece? A gente deveria dormir 8 horas por dia, das 24 horas. Então, se a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, isso já deveria ser um ponto de atenção na nossa saúde. Porque se eu preciso dormir 8 horas, em média, isso varia de acordo com a idade, eu deveria ter mais atenção para isso, né? E isso porque quando eu não durmo bem, isso me prejudica no dia seguinte cognitivamente. Foco, atenção, concentração. E por que isso? O sono, ele faz parte de um ciclo no nosso corpo que chama ciclo circadiano, que são fenômenos que acontecem a cada 24 horas sem a gente saber. Liberação hormonal, temperatura, tem várias coisas que são liberadas, que acontecem nesses círculos circadianos. E aí, o sono é um deles. Dentro do nosso sistema nervoso central, que você pensa assim, é o encéfalo inteiro, que é a cabeça toda até a medula aqui atrás. Existe um líquido que chama líquido cefalorraquidiano, que é como se fosse um detergente do cérebro, tá? Do sistema nervoso central. Ele precisa passar, pensa num fluxo de lava-louça. São vários fluxos ali que tem, né? Vários ciclos que tem. Para limpar de verdade. Para limpar de verdade. É igualzinho no cérebro, tá? É uma analogia fácil das pessoas entenderem. E você, para esse ciclo ser completo, esse fluxo ser completo, você precisa de, em média, 8 horas. É por isso que a gente precisa de 8 horas. Então, é muito comum o meu público, por exemplo, que eu atendo, virar e falar assim, não, eu durmo 4 horas, mas eu fico bem. Não fica. A louça vai sair suja. Vai sair suja. Né? Então, e o que é essa sujeira no nosso cérebro? Falta de foco, de concentração, de poder de tomada de decisão. Isso influencia cognitivamente, é diretamente associado. Então, existem hoje estratégias terapêuticas, né, como a higiene do sono, que são coisas simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia e que ajuda muito nisso. Então, a primeira coisa eu falo, tem gente que me pergunta assim, você é a favor de remédio? Eu nem entendo a pergunta. Depende. Precisa do remédio? Sim. Não precisa? Não. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, antes de prescrever, eu não prescrevo, né? Mas estou sempre, o meu trabalho é muito em conjunto com psiquiatras e neurologistas. Nós somos muito próximos. Antes de qualquer coisa, faça o básico. Atividade física, durma bem e coma bem. Por quê? Porque se você não fizer o básico, não tem remédio que vai, gente, não vai. Não vai adiantar. Não vai. Olha, tudo isso que ela está falando aqui e que nós discutimos, você vai encontrar neste livro aqui, né? Divã, na sala de reunião, o que ninguém te contou sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A gente não vai conseguir explorar mais, então vou deixar aqui para as pessoas, como é que elas podem achar esse livro? Como é que elas podem adquirir esse livro? Sim, o livro está disponível na Amazon e no Mercado Livre. E para quem é de BH, ele está disponível em algumas livrarias físicas, que é a Lettera, que está ali no Diamond Mall,
e na leitura também do Pátio Savassi. E para fazer contato com você, as pessoas podem ir onde? Elas podem ir no meu Instagram, tá? Que é Bárbara, 2 underlines, Villani, com 2 L's e com 2 N's. Podem ir também no meu LinkedIn, Bárbara Villani, ou diretamente no meu site, né? barbaravillani.com.br. Sempre 2 L's e 2 N's. Isso. Ô, gente, ficamos por aqui agradecendo a Bárbara por essa delícia de conversa que nos faz pensar um monte de coisa, mas indico o livro para que vocês possam refletir, ler e refletir mais ainda. Aquelas perguntas que ela falou que foram feitas para ela, né, sobre o autoconhecimento, sobre se conhecer de fato. Esse livro provoca em você também e espero que você encontre esses caminhos. Não vou nem dizer o caminho, mas os caminhos, né, para trilhar por aí. Então, obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até lá!